Essa é a segunda parte da na primeira semana do curso Ninja de Estatística em R para Ciências da Saúde. E agora eu vou tentar responder por que diabos você deveria estudar estatística. É, eu vou começar aqui com 4 tópicos que eles estão um pouco relacionados. Por que diabos você deveria estudar estatística? Primeiro, para parecer um doido perante seus colegas, é um bom motivo. O segundo é que, como um clínico, você pode auxiliar os seus pacientes a tomarem decisão sobre tratamentos. O terceiro, ler criticamente trabalhos científicos e desenvolver e testar novas técnicas e tratamentos. Aqui é só um pequeno exemplo de você parecer uma pessoa legal. Isso aqui é simplesmente eu estou gerando 3 variáveis correlacionadas com diferentes 2 variáveis com diferentes graus de correlação. Depois a gente vai ver isso. Isso pode parecer coisa de doido, mas não é tão bem assim. Os estatísticos hoje são bastante procurados, existe oferta de emprego a rodo para esse povo e, e a indústria, o mercado, todo mundo precisa de estatístico e o governo. Devido ao fato, a gente nunca teve tanta informação sobre tudo e a gente precisa analisá-la e entendê-la. Só para dar um exemplo, o Google, São Google, é uma empresa que basicamente pega os dados nossos de usuário, coleta informações da internet e a partir do que a gente coloca, ele tenta, através de todos os dados possíveis, ele tenta entregar uma resposta para você. O Google, a empresa, utiliza o R para otimizar o algoritmo de buscas, porque quando a gente digita as palavras que a gente de uma determinada pesquisa, o Google existe uma maneira de otimizar através de técnicas estatísticas bastante sofisticadas. Inclusive, a receita do bolo do Google é o que eles não passam para ninguém, a receita da Coca-Cola, eles deixam bem escondida e é um algoritmo matemático, alguns, né, uma coleção de algoritmos para facilitar a busca. Aqui eu vou dar um exemplo de um caso em que, a partir do comportamento de compra de uma pessoa, você pode determinar, por exemplo, se ela está grávida. Isso aconteceu recentemente nos Estados Unidos, em que foi lançado um certo desafio, em que foi proposto que, a partir de um comportamento de compra, o que você compra, por exemplo, no supermercado, a empresa pode, através somente, sem te perguntar, sem passar um teste de gravidez, somente os itens que você compra, saber em que época da vida, em que momento da sua vida você pode estar. Esse caso, recentemente, chegou uma carta da empresa, que é uma rede tipo de supermercados nos Estados Unidos, em que oferecendo na casa de uma menina, não menina, perdão, uma adolescente, uma carta falando com um conjunto, um catálogo de itens para bebês. O que acontece é que quem recebeu a carta foi o pai dessa menina. E ela, como ainda estava grávida e não tinha notificado e sinais claros para avisar para o pai dela ficou sabendo, teve a impressão de corno, porque todo mundo já estava sabendo que a filha dele estava grávida. E no caso, a empresa, somente com o padrão e os tipos de produto que essa menina fez nessa loja, conseguiu prever que ela estava grávida. Abaixo tem um link, você pode clicar nele, contando um pouco melhor a história. Enfim, além de parecer legal prever no futuro e ter algum tipo de trabalho, se você, como eu, está no curso de ciências da saúde ou ciências humanas, você provavelmente já fez o pacto com a pobreza. O que você pode fazer então? Se você está no curso de ciências da saúde, você, utilizando a estatística, auxiliar os seus pacientes a tomarem decisões. Mesmo porque todas, ou quase todas, as decisões em tratamento são baseadas em probabilidade e em estatística. Sejam esses tratamentos avaliados em estudos observacionais, estudos clínicos randomizados, aos cegos, duplos cegos, meta-análises e etc. Mas você pode estar se perguntando, o que você acabou de falar?
Basicamente, os profissionais de saúde não conseguem ler criticamente, pelo menos a formação básica nossa não permite que a gente leia de forma crítica a literatura científica. Basicamente, eu tentei reproduzir aqui o que um estudante vê quando ele olha um artigo e ele tem conhecimento em inglês de um artigo. O estudante geralmente ele fica preso na parte de objetivos, entende alguma coisa de delineamento. Na hora que chega participantes, os resultados, os instrumentos, a coisa começa a embaçar e somente ele parte para ler as conclusões. O que acontece, como disse na aula anterior, é que boa parte das conclusões não estão lotadas somente, né, nos resultados encontrados. E existem diversas maneiras e formas de analisar dados e que pode levar a conclusões um pouco enganosas. Então, se você não é capaz de passar e focar na parte de resultados, você provavelmente está perdendo vários pulos do gato ou até mesmo perdendo como é que eu posso falar, a beleza de um estudo bem feito. Bom, como quase ninguém consegue ler, ou boa parte dos profissionais, uns resultados estatísticos, o que acontece? Boa parte de nós profissionais, a gente pula da estatística e nós acabamos recorrendo a livros textos e a autores famosos. O que acontece é que se você trabalha em algum campo em que a literatura é publicada rapidamente, os livros texto geralmente estão muito desatualizados, 5 anos de atraso pelo menos, em relação à pesquisa de ponta. Então, se você tem acesso, por exemplo, ao portal CAPES, você tem acesso a uma literatura mais recente, tirando as revistas que trabalham com embargo de um ano. Então, boa parte dos profissionais pulam estatística, buscam livro-textos. Eles têm provavelmente, boa parte, e eu também tenho, opinião formada a partir de jornais, revistas e televisão, o que é péssimo. E eu, por exemplo, trabalho na área de álcool e drogas. Se você perguntar para mas perguntar para a maioria das pessoas na rua qual que é o problema maior de droga em relação ao impacto em saúde pública no Brasil, as pessoas provavelmente falarão crack. Os jornalistas falarão crack, boa parte dos profissionais de saúde sem formação específica também falarão crack. E a gente sabe que não é bem assim. Enfim, e também a gente tem o acesso à literatura científica. A gente tem iniciativas interessantes de acesso aberto, por exemplo, o portal Cielo. E a literatura científica provavelmente reside num porto seguro comparado com essas situações. O que eu vou falar a partir de agora é que nem sempre a literatura também é um porto seguro. E se você não sabe analisar criticamente a parte estatística é importante. O conteúdo científico que você está lendo, o campo de conhecimento que você está imerso, se propõe a imersão, você pode cair com os burros na água. Eu vou falar um pouquinho e também vou justificar o porquê que a gente está fazendo o curso e o porquê que o R pode ser útil para vencer os obstáculos que eu apresento agora. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui como um alerta é que a gente tem problemas na literatura científica como um todo. Tá bom? O Fanelli, que é um pesquisador, conduziu um estudo com quase 2.500 artigos na área de ciências que a gente chama de hard, que é física, química, e as que a gente chama de soft, psicologia, psiquiatria, e com o objetivo de avaliar, verificar se as hipóteses apontadas pelos estudos eram confirmadas nos resultados. Essa autora dividiu a sua análise em 4 grupos a partir de 2 dimensões: ciência soft versus hard, aplicada e pura. Quando foram comparados os artigos de ciência pura e hard, os artigos da pura apresentam 60% de chances de terem suas hipóteses confirmadas. Basicamente, o cientista ele tem 60% de chance de prever o que ele tinha, de acertar o que ele previu quando ele fez o estudo. Os de ciência soft e pura, 76%, e soft aplicada, 70%.
Quando comparados os domínios ciências físicas, ciências biológicas e sociais, as chances de confirmação da hipótese do estudo foram de 80%, 84% e 88%. O que diabos isso significa? Basicamente que quanto mais subjetiva é a ciência e maior o grau de predição do ser humano ou dos pesquisadores. Você pode se perguntar, mas calma aí, se é mais subjetivo, se é dado a mais uma influência de mais variáveis, por que essas pessoas estão acertando mais? Era para ser o contrário. Não somente os psicólogos, mas parece que os cientistas sociais e as ciências biológicas elas têm uma capacidade, as pessoas de prever o futuro. As disciplinas de psicologia e psiquiatria apresentaram 5 vezes mais chances de apresentarem resultados positivos que as ciências espaciais. Além disso, no campo da psicologia específico, em um estudo de 1959, conduzido por Sterling, ele mostrou que de 286 artigos publicados em revistas de impacto, na época, se não me engano, eram 5, e esses periódicos acho que inclusive existem até hoje, de 286 de 294 artigos apresentavam resultados positivos. Os autores apresentavam que nunca dá nada errado na literatura. Mas isso pode ter sido documentado. Não, mas isso aí é coisa do passado, a coisa mudou. Em 2011, através de uma meta-análise, descobriu que estudos de neuroimagem, já que estamos saindo e continuando o segmento da década do cérebro, apresentaram maior proporção de resultados positivos, indicando viés de publicação ou manipulação de dados. O que a gente pode chamar de viés de publicação? Já que está tudo dando positivo, alguma coisa pode estar estranha na literatura. Primeiro é que esses vieses podem ter origem porque os resultados positivos têm maior probabilidade de serem publicados. Então, tem um resultado positivo, eu envio para o editor fala assim, nossa, o cara encontrou um resultado, vou publicar. Então, tem maior probabilidade. Eles geralmente são publicados mais rapidamente. Então, uau, que resultado interessante, vamos publicar e colocar no número rápido da minha revista. Eles são mais publicados em língua inglesa, então se você olhar a literatura, você vai ver que tem muito mais coisa em inglês do que realmente é. Tem maior probabilidade de serem publicados mais de uma vez e possuem maior probabilidade de serem citados. Aqui, como já disse anteriormente, o Sterling ele conduziu em 1959 um estudo em que 97% dos autores rejeitaram a hipótese nula principal de seus estudos, e em 95 ele conduziu um estudo parecido e ele analisou 600 estudos, dos quais 95 rejeitaram a hipótese nula do estudo. Se você não sabe o que é hipótese nula, não fique assustado. Nós vamos explicar mais para frente durante o curso, mas basicamente a pessoa fazia a previsão na hipótese e acertava ao concluir o estudo. Enfim, dado esse que é um problema, que tudo que se aprova é positivo, a gente tem outro problema também e que, como eu conversei anteriormente, vai, o que eu acredito, de encontro, em mão contrária à definição do Popper para a atividade científica. As replicações de estudos não são bem-vindas, geralmente, no meio acadêmico. Então, se você tem um estudo a originalidade, foi publicado na revista tal e apresentou um resultado X. Se você se propõe a replicar aquele estudo, não pelo simples fato de replicar, porque senão a gente ia ficar replicando a mesma coisa e a gente não ia sair do lugar. O conhecimento ele caminha. Se você tentar replicar o estudo, se você provavelmente encontra resultados diferentes, você vai ter uma tendência menor, uma probabilidade menor de ser publicado. Provavelmente porque o editor da revista e os revisores vão achar que aquele assunto já está morto, alguém já publicou e já não é mais interessante. Só que para ciências da saúde é sempre interessante fazer replicações, mesmo porque alguns estudos tem alguns erros e falhas metodológicas de coleta, de escolha de variáveis, e isso pode ser melhorado em replicações. E
o que é mais interessante é que as replicações de estudos não são sempre bem-vindas, mesmo quando há resultados claramente contrários a um estudo famoso. Eu vou colocar um exemplo aqui, que é o exemplo do efeito Psi. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, isso é bem recente, em que o autor Bain, numa série de 9 experimentos, ele buscou avaliar a capacidade dos participantes de anteciparem imagens que gerassem uma reação afetiva, e os tamanhos de efeito encontrados sugeriram que os participantes conseguiram prever as imagens no nível maior que o acaso, com significância estatística. Basicamente, antes de aparecer a imagem, eles mediram algumas variáveis fisiológicas dos participantes e perceberam, vamos supor, antes de aparecer uma foto de uma pessoa com medo, para causar medo, pânico, a pessoa tinha o coração ou medidas fisiológicas compatíveis. Isso antes de ser apresentado o resultado. O que o Ben fez? O Ben achou muito estranho o resultado dele, as pessoas conseguem prever alguma coisa do futuro. Ele achou um pouco estranho e recomendou no seu próprio artigo, nas conclusões, que alguém replicasse a sequência de experimentos. O que aconteceu foi que o autor Ritchie, ele realizou uma replicação do experimento e ele, diferente do Ben, não encontrou nenhum resultado falando que as pessoas têm alguma capacidade de prever ou de antever o futuro. O que ele fez? Ele ele escreveu um artigo e enviou para a mesma revista que o Ben tinha publicado. O artigo foi reprovado devido à falta de originalidade. E o nosso amigo Ritchie tentou publicar em outros periódicos, como o British Journal of Psychology, o Psychological Science, Science, inclusive o periódico que o rejeitou, né? Enfim, dado isso, algumas coisas podem ser feitas e alguns materiais serão trabalhados no curso para facilitar e melhorar esse aspecto ruim da literatura. Primeira coisa que você deve pensar você não está seguro quando você está lendo literatura científica 100%. Você precisa entender o que acontece dentro da seção de métodos, a definição de objetivo, a definição dos conceitos que estão sendo trabalhados, ler os resultados criticamente, saber os métodos, se os métodos estatísticos empregados são ou não são adequados para aquele tipo de trabalho ou para aquele tipo de metodologia proposta, e analisar criticamente também se o autor, as conclusões dele são fundamentadas, dos autores, são fundamentadas no conjunto de evidências que ele levantou no trabalho dele. Então, assim, é um cenário preocupante e eu aconselho a gente estudar mais e mais e mais, sempre continuar estudando estatística e métodos de pesquisa. Além disso, o que você pode fazer? Para facilitar, você pode divulgar, respeitando os preceitos éticos, o seu banco de dados quando pertinente. Então você pode colocar publicamente para que outros pesquisadores tenham a possibilidade de, além de checar o que você fez, facilitar a reprodução de um estudo seu. Isso é muito importante. Geralmente os bancos de dados ficam bem escondidos e os formulários ficam bem escondidos. Isso é uma prática comum nossa. Além disso, o que o curso pode te ajudar bastante é divulgar todas as análises que você fez. E com R, isso é o caminho mais possível. Tem linguagem de programação também para trabalhar com estatística, mas devido ao fato do R ser um pacote aberto, qualquer pessoa no mundo, qualquer participante do seu estudo é capaz, é claro que com a formação e com o estudo adequado, de instalá-lo no computador e checar o que você fez. Isso é muito importante. E além disso, o que você pode fazer é divulgar seus resultados negativos e contraditórios. Por mais que você tenha o seu artigo rejeitado inúmeras vezes por uma revista, você pode chegar à conclusão que você pode escrever um relatório sobre o seu estudo e colocar as análises que você fez e também o banco de dados disponível para que outros pesquisadores não tentem, ou pelo menos se você quebrou a cara de uma forma
bonita, que eles não tentem repetir o seu erro. Porque a partir do momento que você também, a gente não coloca os erros e denuncia os nossos próprios erros, as pessoas podem cometê-los novamente e a gente está perdendo dinheiro. E o dinheiro no Brasil para pesquisa geralmente é atrelado ao dinheiro público, que é o dinheiro seu, que é o meu dinheiro e que é o dinheiro que todo mundo que paga imposto no país. Aqui como referências eu apresento a definição do Publication Bias, que é o viés de publicação, e os artigos selecionados que estavam na discussão. Se você tiver dificuldade de acessar um ou outro artigo, você pode me mandar um e-mail que eu envio com prazer para você a referência. Eles são todos acessíveis no portal CAPES e alguns são de acesso livre. Então, principalmente os que estão aí da PLOS ONE. Então é isso e até a próxima aula.